preciosas. Eu quero falar domingo que vem, pastor Alexandre vai estar pregando lá no Selmi Day, a igreja está fazendo um ano de vida, aniversário, tem lá um quarteto, e aí o pastor Alexandre vai estar pregando lá. Mas eu quero pregar aqui domingo que vem sobre um nome bem conhecido na Bíblia, Sangar. Então esse eu vou apresentar para vocês domingo que vem. O pessoal do coral aí, os nossos irmãos que vão formar a equipe do coral no próximo semestre, nós tivemos um tempinho conversando sobre este homem tão especial que Deus usou lá no passado. Hoje eu quero falar de um bem conhecido. E eu vou tentar fazer isso, trazer um bem conhecido e um não conhecido. Então hoje eu quero falar sobre o bem conhecido. E esse texto encontra-se em Gênesis capítulo 26. No seminário, o meu forte sempre foi mensagens biográficas. Eu gosto de pessoas. Não precisa de ter sido grandes, mas que tenha cumprido o seu papel na vida. Precisa ter morado em palácios, mas que tenham tido a visão de Deus para as suas vidas. Isso mexe o meu coração. E eu tenho aprendido muito com esses queridos irmãos, tanto os da Bíblia, quanto irmãos que têm vivido o que nós temos vivido essa vida aqui, nesse tempo nosso, contemporâneos nossos. Vamos abrir lá. Então, Gênesis 26, verso 23, 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo evocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Vamos curvar as nossas cabeças e falar com o Senhor, irmãos. Mais uma vez. Deus amado, louvado seja o teu nome. Por esse momento tão especial das nossas vidas. Que é o momento de culto. É o momento em que nós nos apresentamos diante do Senhor e experimentamos o mover do Senhor em direção a nós. E movidos pelo Teu Espírito Santo, nós nos movemos em louvor, em colóquio espiritual com o Senhor, em expectativa para ouvi-lo falar aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, pelos momentos de louvor e adoração. Obrigado, ó Deus, pelos momentos de gratidão ao Senhor, de consagração ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pelos momentos em que nós paramos para abrirmos os nossos corações em arrependimento e confissão diante do Senhor. Mas muito, Senhor, mas muito obrigado por esse momento em que abrimos a Tua palavra para dela nos alimentarmos.
que o Senhor nesta noite traduza numa linguagem perceptível para cada um que aqui está, para cada um que está conectado conosco via internet, em tempo real, numa linguagem, Senhor, que venha suprir as nossas necessidades espirituais. Obrigado, Senhor, pela bênção de sermos usados pelo Senhor, enquanto aqui estamos, cumprindo o propósito do Senhor para as nossas vidas. Não importa, ó Deus, se somos destacados ou se somos alguém que está obscuramente, mas cumprindo o seu papel. O que importa, Senhor, é sermos servos do Senhor, servindo o Senhor com inteireza de coração no nosso tempo, historificando através da nossa história, a história do Senhor em direção à raça humana. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Ministra, ó Deus, poderosamente, através da vida do teu servo lá no passado, que tanto fala, Senhor, aos nossos corações ainda hoje. Obrigado, ó Pai, pela bênção de ser porta-voz do Senhor nessa noite. Capacita-me, ó Deus, dê-me unção, dê-me um ouvido para ouvir aquilo que o Senhor quer que seja dito. Dê-me, ó Deus, intrepidez, e eu levo, Senhor, cativo todo o meu pensamento, a minha mente cativa aos teus pés, a fim de que teu Espírito Santo fale conosco através do teu servo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Isaac era filho de um pai famoso e pai de um filho famoso. 13 capítulos de Gênesis são dedicados a contar a história de Abraão. Cerca de 10 capítulos de Gênesis são dedicados a contar a história de Jacó. Eles são os principais personagens no enredo. Mas a história de Isaac é contada apenas em 2 capítulos. O capítulo 24 e o capítulo 26. No entanto, irmãos, a vida de Isaac não foi de forma nenhuma insignificante. Ele foi o filho de Abraão, o filho que Abraão esperou por 100 anos. O filho da promessa. O bebê milagre. Concebido após Sara já ter desistido, após o organismo de Sara não ter mais nenhuma condição de se engravidar. Mas Deus, cumprindo o seu propósito na vida de Abraão e Sara, dá a Abraão a bênção de se ter Isaque, o seu filho. Isaque foi a continuação da linhagem dos propósitos de Deus para aqueles patriarcas. No leito de morte, Isaque coloca suas mãos sobre Jacó e Esaú e numa profecia determina o futuro de ambos os dois. Hoje, os judeus, ao orarem, dizem ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, ao Deus de Jacó.
Isaac é listado entre os caminhantes de fé notáveis de Hebreus 11. De Isaac se diz que pela fé ele abençoou a Jacó e a Esaú no que diz respeito ao seu futuro. Isaac, o filho da promessa de Abraão, aquele que Abraão buscou diante de Deus, mas Isaac, sendo filho de Abraão, carregando sobre si o peso de se ser filho de Abraão. E ontem eu conversando com o Léo, falando sobre os filhos de Billy Graham, o peso que se é ser filho de Billy Graham. Mas, para Isaac, a chave para o seu sucesso espiritual não era ser filho de Abraão. Embora ele estivesse na continuação da linhagem dos propósitos de Deus e dos planos de Deus. Deus o usou como pessoa para fazer separação e distinção da próxima geração. E sendo ele, Isaac, pai de Jacó, também não foi esta a chave para o seu sucesso espiritual. O próprio Isaac viveu uma vida de fé e esculpiu para si o lugar que Deus havia predestinado para ele na história do seu povo. Caminhou o caminho de Deus com dificuldades, tenho certeza com enfrentamentos, com questionamentos, mas ele chegou no ponto da história onde Deus queria que ele chegasse. E ele deixou para nós exemplos extraordinários. Nós encontramos, irmãos, em Isaac, 3 marcas claras em sua vida, que são simbolicamente, ou que simbolizam as necessidades espirituais para quem quer que seja desejar viver uma vida de fé. E se nós examinarmos não só a vida de Isaac, mas a vida de qualquer homem ou de qualquer mulher que está nesse momento experimentando a real vitória espiritual, um real crescimento em Deus, nós descobriremos essas 3 marcas em suas vidas. No texto que nós acabamos de ler, no verso 25, nos diz assim: então Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda e os servos de Isaac cavaram um poço. A primeira marca, a primeira coisa que vemos nesse versículo que salta aos nossos olhos é que ali em Berseba, Isaac construiu um altar. Tenho certeza, irmãos, que foi um momento de grandes dificuldades para Isaac. Deus o tinha abençoado de uma maneira extraordinária na terra dos filisteus, onde ele estava morando. Saindo de uma fome tremenda da sua terra, Deus o direcionou até a terra dos filisteus e diz para ele não descer ao Egito, mas que ficasse ali, e ali Deus o iria abençoar sobremaneira. E no verso 13 deste capítulo diz assim: Isaac começou a prosperar e continuou prosperando até que ele se tornou muito próspero, porque tinha posse dos rebanhos, possessões de gados e um grande número de servidores. Assim, os filisteus começaram a invejá-lo. Os filisteus invejosos entupiram todos os seus poços
E um criador de gado precisa de água. Ele não pode ficar sem água. Um criador de ovelhas precisa de água. Ele não pode ficar sem água. Então os filisteus invejosos tentaram obstruir o crescimento, o progresso de Isaac, entupiram ali todos os seus poços. E Abimeleque, o rei dos filisteus, chegou para Isaac e diz: vá para longe de nós, saia daqui, pois você é muito mais forte do que nós. Então ele começou a se mover de um lado para o outro, encontrando oposições, conflitos, e até finalmente chegar a Berseba. E ao chegar ali, eu não sei o quanto que o seu coração estava pesado, o quanto que ele precisava de um colóquio com Deus, mas o texto diz que naquela mesma noite, naquele mesmo dia, Deus se revelou a ele. E Deus falou-lhe palavras maravilhosas, de garantia, de promessas, de esperanças. Deus reiterou ao coração de Isaac o pacto que ele tinha feito com seu pai. Deus disse para Isaac que ele tinha sido o Deus do seu pai e que ele seria o Deus dele em qualquer lugar que estivesse. Deus diz: eu sou o Deus de teu pai Abraão, não tenha medo, pois eu estou com você. Eu te abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por causa do meu servo Abraão. E qual foi a resposta de Isaac, irmãos? A esta revelação fantástica de Deus, ele constrói um altar. Ele construiu um altar e adora a Deus. E o altar, irmãos, no contexto veterotestamentário, fala de dedicação. Fala de alguém que dedica-se completamente ao Senhor. Isaac, irmãos, sabia muito bem sobre altares. Ele tinha experiências espetaculares com o seu pai, com Deus, com relação ao altar. Todos nós nos lembramos que quando Isaac era ainda garoto, em obediência a Deus, Abraão, seu pai, o levou até o monte Moriá e o deitou sobre um altar. E naquela ocasião o Senhor estava testando a dedicação, a consagração, a obediência de Abraão. E Deus queria saber se Abraão seria obediente, se Abraão iria entregar o seu próprio filho em sacrifício ao Senhor. O coração de Abraão foi inteiramente dedicado a Deus. E no último momento, quando Isaac já estava ali amarrado para ser o sacrifício a Deus, sobre aquele altar, Deus manda que Abraão pare. Pois agora, Deus tinha certeza absoluta que Abraão temia o Senhor, uma vez que não havia negado o seu próprio filho, o seu único filho, a esse Deus maravilhoso. Um altar fala de dedicação. E possivelmente, irmãos, ninguém na geração de Isaac e depois da geração de Isaac sabia o custo de dedicar-se integralmente ao Senhor, como Isaac sabia. Isaac constrói um altar. Um altar é um lugar onde se oferece sacrifício a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12,
Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pesquisando, irmãos, para essa mensagem, eu li sobre um homem que se chamava Taylor Smith. Um homem muito usado por Deus no seu tempo. E ele tinha uma prática todas as manhãs, antes dele sair da cama, ele fazia essa oração ao Senhor. Senhor Jesus, essa cama é o teu altar. O meu corpo é o sacrifício. Eu ofereço-me ao Senhor mais uma vez nesse dia em total dedicação. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Isaac entendia com relação a um altar. E eu gostaria de perguntar a você nesta noite: você tem se oferecido em sacrifício vivo a sua história ao Deus eterno todos os dias? Paulo está falando, irmãos, que não é para eu me matar nesse púlpito, ou em qualquer outro altar. Ele está falando que enquanto eu estou existindo, eu me ofereço em dedicação absoluta ao Senhor, em um sacrifício vivo, santo, que agrade o coração do Senhor, no meu culto diário e existencial, com a cabeça pensante, que eu estou oferecendo-me a um Deus que merece toda a minha dedicação. E a minha pergunta ainda persiste: você tem reafirmado a sua dedicação ao Senhor todos os dias? Você tem levantado e ao modelo do Taylor Smith, dito: Senhor, eu quero lhe oferecer em dedicação total nesse dia de hoje. Toma a minha vida e use-a de uma maneira que a tua glória seja manifestada através da minha vida. Chamado, rogo de Paulo, irmãos, é para termos vidas caracterizadas com o altar de dedicação ao Senhor. Talvez precisamos fazer, irmãos, vocês e eu, o que Elias fez lá em 1 Reis 18. Quando a nação de Israel estava vivendo em idolatria, adorando aos Baalins, Elias desafiou os profetas de Baal para o embate no Monte Carmelo, para ver quem era o verdadeiro Deus. Qual Deus que detinha todo o poder. Mas o que ele fez antes de pedir fogo do céu? Ele reconstruiu o altar do Senhor. Altar negligenciado traz prejuízos às nossas vidas. O altar quebrado. Elias levou Israel de volta ao lugar onde sua dedicação tinha sido deixada para trás. Porque o altar significa dedicação. Onde nós abrimos os nossos corações todos os dias e dizemos para o Senhor: Senhor, use a minha vida. E o desafio, irmãos, para mim e para você nessa noite, é para que nós devemos consagrar o coração a Jesus todos os dias. Se o seu altar está quebrado, reconstrua-o.
pastor Mário Lopes Freitas, diz para nós num domingo memorável aqui de manhã, de que quando nosso altar não está construído, não está sendo usado, há um bloqueio das realidades existenciais em nossas vidas. E é isso mesmo. Isaac vem de momentos de tribulação, tinha dinheiro, tinham servos, tinham bens. Mas Isaac entendia que nada disso teria valor se ele não tivesse dedicação absoluta ao Senhor da sua vida. Isaac constrói um altar, porque o altar fala de dedicação. Mas ali também Isaac, naquele lugar, Isaac não só constrói um altar, mas Isaac também arma a sua tenda. Isaac tinha ouvido a voz do Senhor Deus em Berseba. Ele encontrou com Deus. Deus falou com ele. Ele ouviu a voz de Deus. Deus reafirmou ao seu coração as suas promessas. Deus lhe fez lembrar do seu pai, aquele paizão que havia deixado uma história de vitórias em Deus, apesar dele mesmo. Assim ele arma a sua tenda. O povo de Deus, eu e vocês, precisamos querer ficar perto da presença de Deus e na direção de Deus. Se Deus está falando, este é o lugar aonde eu quero estar. Se Deus está falando, esse é o lugar que eu preciso estar. Mas se nós observarmos, irmãos, Isaac não construiu uma casa, Isaac construiu uma tenda. Porque uma tenda fala de desapego. A razão porque Isaac estava em Berseba era porque este era o lugar onde Deus estava falando. Deus lhe trouxe até aquele lugar, mas se a presença de Deus mover-se e levá-lo para outro lugar, Isaac estava pronto para ir. E aqui, irmãos, está mais uma marca, mais um sinal da dedicação de Isaac. Sua casa não era um lugar geográfico, onde todos os seus bens estavam, todos os seus investimentos estavam postos. Sua casa era onde Deus e a sua vontade se encontravam. Uma tenda fala de desapego. E como cristãos somos peregrinos. Estamos aqui de passagem nesse mundo. Nossa pátria não é essa pátria e nenhuma outra pátria a não ser a pátria celestial. Devemos, irmãos, ter isso definido em nossas mentes. Mesmo tendo posses, mesmo sendo rico, os nossos corações pertencem a outro lugar. Nós estamos indo para casa, nós ainda não chegamos em casa. Eu disse hoje de manhã que uma das histórias que mexe o meu coração, e já chorei muito essa semana, e eu não sei porquê, eu pus hoje 2 imagens no pendrive, deixei sobre a mesa e diz, eu preciso levar isso para a igreja para apresentar para os irmãos os 5 missionários que foram mortos
em 1956. Isso tem um peso no meu coração, porque eu nasci em 58. Mas eu não esqueci o pendrive. A Lívia disse, o que é que eu busco? Eu falei, não preciso buscar. Mas nesse pendrive está a história, está as fotos dos 5 missionários que foram mortos. Mas está lá, irmãos, no manuscrito, copiado, uma frase do Jim Elliot, que está no diário dele. Esse Jim era fantástico, irmãos. Como eu disse hoje de manhã, ele recebera vários convites para pastorear igrejas grandes. Ele era mestre em grego. Ele estudou grego profundamente, entendendo que um dia Deus iria levá-lo para uma nação étnica e que ele precisava desse grego para traduzir a palavra de Deus para essa língua que ele não sabia qual. E ele participou da operação AUCA, que era uma tribo violenta, não alcançada, e ele fez vários voos sobrevoando a tribo, jogando presente, várias vezes, descendo numa vasilha, vários presentes, eles pegavam os presentes, devolviam presente, davam presentes. E chegou um tempo que eles entenderam que eles deveriam estar em contato com essa tribo, marcou lugar. Mas quando eles desceram lá, eles foram mortos, todos os 5. Mortos por aqueles índios. Aí, Jim Elliot, umas semanas antes, ele escreveu isso no seu diário, está lá em inglês, eu queria ter trazido. Aquele que dá o que não pode manter, para ganhar o que não pode perder, não é tolo. Não importa, irmãos, o quanto duro nós tentamos, mas nós não podemos manter as coisas dessa vida. Muitas pessoas estão se matando para ganhar dinheiro, trocando a vida familiar, trocando esposa, trocando filhos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Tudo isso vai ficar para trás. Tudo isso vai ficar, tudo está passando. As traças estão comendo. O tempo e a ferrugem estão corroendo tudo quanto nós estamos construindo. Não há futuro, irmãos, para as coisas terrenas. Por isso que Jesus disse assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Isso sim tem futuro. Devemos ser, irmãos, desapegados dos prazeres desse mundo, devemos ser separados dos louvores desse mundo. É um mau sinal, irmãos, quando nós sentimos felizes, quando somos elogiados por esse mundo. E ainda pior se começarmos a desejar o louvor desse mundo. 1 João 2,15 diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. E o verso 17 diz, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Um altar fala de dedicação, uma tenda fala de desapego. Isso é um homem rico, irmãos. Isso é um homem que diz para Deus, Deus, não há nada maior do que a minha dedicação ao Senhor.
Deus, não há nenhuma escolha maior a não ser a tua vontade para a minha vida. Aonde o Senhor falar e aonde o Senhor estiver, lá eu estarei, porque a tenda está armada, é fácil desarmá-la. Mas Isaac ainda, irmãos, manda furar poços, e ele vem, ele e o pai dele são mestres. Se vocês chegarem em casa, leiam o capítulo 26, e vocês vão verem quantos poços Abraão e Isaac persistiram em furar. Ali Isaac cavou um poço. Um poço, irmãos, fala de dependência. A Bíblia descreve uma pessoa que lê e medita na palavra de Deus como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no devido tempo, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer será próspero. Para Isaac, era uma questão de vida ou morte. Era uma questão de cavar ou morrer. Ele tinha que ter água. E naquela terra do Oriente Médio, ele tinha que ter muita água. Por isso Isaac cavou poços onde quer que ele fosse. Jeremias, numa visão com relação a isso, que é uma figura do Antigo Testamento, diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm a água. O mesmo, irmãos, é verdade sobre a palavra de Deus. Eu e vocês somos dependentes dela. Sem ela, nós morreremos espiritualmente. Nós precisamos da palavra de Deus, assim como Isaac precisava da água. Jesus disse em Mateus 4, o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Poço significa dependência. E o Senhor Deus, através de Jeremias, está dizendo que Ele é o manancial de todas as águas. Ele está dizendo, assim como Isaac, que devemos, como filhos de Deus, devemos cavar. Ou cavação ou mortificação. Ou você vai partir para a palavra de Deus, entendendo que sem ela você não pode viver. A semelhança de Isaac, independência do Senhor para gerar a água, nós vamos morrer sedentos da palavra de Deus. E não procure cisternas rotas. Não abandone o Senhor. Porque abandonando o Senhor, nós estamos abandonando o manancial de águas vivas. Terminando, irmãos, Isaac construiu um altar. Isaac armou uma tenda. Isaac cavou um poço. Então, essas características de Isaac podem estar nas nossas vidas hoje também. Você tem construído um altar? Você está mantendo esse altar? Diariamente, você tem renovado a sua dedicação ao Senhor, consagrado o seu coração ao Senhor? Faça a oração do Taylor. Senhor, essa cama é o altar. E eu sou o sacrifício.
quero dedicar-me ao Senhor mais uma vez, totalmente, nesse dia de hoje. Faça isso. Dedique-se plenamente ao Senhor. Segundo lugar, você tem armado uma tenda. No fundo do seu coração, você está desapegado das coisas desse mundo? Ou você está pego pela sua casa, pelo seu carro, pelas suas profissões, pela sua poupança, pela sua conta bancária? Você quer que o Senhor demore para voltar porque você quer desfrutar mais disso? Ou você está construindo tendas, entendendo que a qualquer momento você pode se mover? Porque aonde Deus falar e aonde Deus estiver presente, é lá que eu quero estar. Mateus 6:21 diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Terceiro e último lugar, você tem cavado poços, é dependente da palavra de Deus e do Deus da palavra como a sua única fonte de subsistência. Nós cantamos o conjunto, nós cantamos com o conjunto um hino logo no início. Como que é o hino, Lelo? Eu tenho, como? Pode dizer, minha irmã. Sede. Eu almejo, estou sedento de Deus. Nós estamos mesmo, irmãos. É a palavra de Deus prioridade na minha vida, no meu dia a dia. Eu tenho meditado nessa palavra, eu tenho ruminado essa palavra, irmãos. A reclamação de Deus do seu povo é porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Você tem cavado poços? Porque poço significa dependência. Fala de dependência. Dedicação ao Senhor. Desapego. E dependência desse manancial são as marcas de qualquer homem e de qualquer mulher que esteja tendo vitória espiritual e crescendo espiritualmente. Se você não as tem, elas estão disponíveis. Pode começar hoje, aqui e agora. Que Deus nos abençoe ricamente. Vamos cantar, irmãos, o hino de número 225. Vamos colocar em pé e cantarmos este hino. 225. Dois, dois, cinco. Eis meu Salvador aqui, corpo e alma, oferta a ti. Servo inútil sem valor, mas pertenço ao meu Senhor. Eu, remido pecador, me dedico ao Redentor. Teu é este coração, teu em plena sujeição.